irmãos, esse é o ano então da restauração, e esse é o mês onde nós estamos clamando por restauração financeira, porque nós cremos que Deus, Ele quer também restaurar as nossas finanças, porque através das nossas finanças Deus pode usar a nossa vida para tocar a vida de muitas outras pessoas através dos nossos recursos. Amém? Eu estava vendo um vídeo de um pastor que sempre assim tem falado sobre essa questão na igreja dele sobre financeira. Foi algo que foi vencido, e já faz 20 anos que eles trabalham com isso na igreja, e ele disse que nessa pandemia eles conseguiram assim, ajudaram várias famílias, né? Eles tinham recursos para ajudar pessoas, eles tinham recursos para ajudar, não foi pouca gente não, foram milhares de pessoas que eles puderam ajudar. Eles compraram equipamentos para hospitais, então foi um negócio assim sobrenatural. E ele estava falando justamente sobre que muitas pessoas e muitas igrejas às vezes não têm vivido esse milagre. Por quê? Porque não acreditam sobre isso. E eu creio que Deus, Ele tem um tempo onde Ele quer fazer coisas poderosas, não só na vida de uma pessoa, mas na vida de muitas pessoas que realmente creem em Deus. Para Ele operar na nossa vida, nós precisamos apenas de crer. Amém? E aí nas semanas que passaram, a gente começou lá em Deuteronômio capítulo 28, a gente entrou e a gente viu que nós precisamos de ouvir a Deus, precisamos de obedecer. E aí a gente entendeu lá em Êxodo, aí a gente foi para Êxodo capítulo 13, aonde a gente falou e a gente viu que o primogênito é de Deus. Então, quando nós entregamos o primogênito a Deus, Deus ele acaba redimindo todo o resto, né? Eu não sei se eu falei aqui para vocês, porque a semana passada eu preguei tantas vezes que eu não lembro para quem eu falei, em qual culto que eu falei, mas eu contei a história dessa questão de remir, né, de redimir, de um missionário que tinha um campo de abacaxis na África, e ele tinha muita vontade de comer os abacaxis, né? Ele estava lá fazendo missões, então ele plantou um campo de abacaxis, só que ele não conseguia comer daqueles abacaxis, não conseguia comer. Então toda vez ele quando começou a crescer os abacaxis, nasceu os abacaxis, amadurecer, então quando estava amadurecendo, ele pensava, poxa, isso daqui está quase no ponto de colher. Quando ele chegava lá para colher, o pessoal já tinha levado embora, tinha roubado, né? E então a coisa ficou assim difícil, ele não conseguia comer o abacaxi. Até que então ele saiu, teve um tempo de férias, e ele saiu, e o pior é que as pessoas que ele estava evangelizando, essas próprias pessoas iam lá e roubavam. E aí o que acontecia? Ele ia então e brigava com essas pessoas, porque eles estavam roubando. E os caras achavam que não tinha problema nenhum, porque estava na terra, tinha sido plantado, e tudo que estava na terra era de todo mundo, então eles podiam pegar à vontade. Só que o terreno era dele, a plantação era dele. Para ele, aquilo ali não podia acontecer. Então ele ia lá e brigava. Conforme ele brigava com as pessoas, tinha mais dificuldade de evangelizar elas. Então, aí ele chegou, foi para as suas férias, e num dos dias ele foi numa pregação de um outro missionário. E lá na pregação desse missionário, ele entendeu, né, o missionário ensinando e falando assim, olha, tudo que você tem que consagrar para Deus. Tudo que você tem que consagrar. Então ele não falou da gente consagrar somente o primeiro, mas ele falou tudo você consagra a Deus. Quando você consagra, na verdade, você consagrou o primeiro, você consagrou tudo para o Senhor. E aí ele falou, então, quando alguém tocar em alguma coisa sua, ele não está tocando aquilo que é seu, ele está tocando aquilo que é de Deus. E aí essa pessoa vai ter problema. E aí ele pegou então e saiu da reunião. Passado uns dias ele voltou para casa. Quando ele voltou para casa, ele foi lá no campo de abacaxis e ele fez uma oração. Ele orou e ele falou, Deus, esses abacaxis não são mais meus.
Todos os abacaxis aqui são consagrados ao Senhor, essa terra é consagrada ao Senhor. Então, se o Senhor quiser e permitir que eu coma um abacaxi daqui, eu vou comer. Mas se o Senhor não permitir, Senhor, para mim está tudo bem. E ele fez aquela oração naquela noite, sem ninguém ver. E quando foi nos outros dias, as coisas continuaram acontecendo. Então, peraí, ele pensou, eu fui lá, eu consagrei, as pessoas continuam roubando, mas tudo bem, eu consagrei, eu fiz oração. Eu estou falando isso por quê? Porque às vezes a pessoa ela não percebe o que está acontecendo no mundo espiritual quando ela consagra algo a Deus. E aí então, passado alguns dias, o pessoal lá da tribo chegou e falou para ele, Tuan, que está assim? Aconteceu alguma coisa com você? Não, está tudo bem. Mas você não briga mais com a gente? Ele falou, não brigue mais, não vou mais brigar com vocês não. Mas a gente continua pegando os abacaxis lá, você não fala nada? Ele falou, não, é porque agora aquela plantação não é mais minha não. Ué, como não é sua? Você vendeu ela? Ele falou, não vendi não, eu doei. Eu entreguei ela não pertence mais a mim. Por isso que eu não brigo mais com você, vou brigar por quê? Pelo que não é meu. E aí, os caras falaram, mas para quem você deu? Ele disse, eu dei para Deus. Agora é do Senhor. Aí os caras pegaram, olharam assim para o outro, todo assustado, né? Olharam para o outro e falaram, puxa vida, agora eu sei o que está acontecendo. Por isso que a gente vai pescar e os peixes já não pegam mais no nosso anzol. A gente lança as nossas redes, nós não conseguimos mais pegar peixes como a gente pegava. A nossa terra não dá mais a mandioca como dava. As nossas mulheres não estão mais tendo bebês. Então é por isso. Mas vem cá, não tem jeito de você tomar de Deus de novo, pegar para você e falar, não, agora eu dei, agora já era. Agora eu já entreguei. E aí aquela notícia se espalhou então na tribo e nunca mais ninguém colocou a mão nos abacaxis. E aí, quando não colocaram mais as mãos nos abacaxis, as coisas começaram a voltar ao normal na tribo. Então eles perceberam, os indígenas ali, eles perceberam o que eles estavam fazendo e eles perceberam que aquilo realmente era contra a vontade do Senhor. E aí então o missionário foi lá e ele fez uma oração e falou, Senhor, será que agora eu posso pegar um abacaxi desse aqui? Me permite eu pegar um abacaxi desse? Ele foi lá, pegou o abacaxi, cortou, e aí tinha muitos abacaxis maduros. Aí ele pegou, chamou as pessoas da tribo, começou a dar abacaxi para as pessoas, e aí foi uma festa. Então, estou te contando isso para quê? Para mostrar que quando a gente entrega o primeiro para Deus, realmente um milagre no mundo espiritual está acontecendo, tá certo? Agora, nós podemos trazer os nossos dízimos, nós podemos trazer as nossas ofertas, e mesmo assim, você colocar a sua oferta num gasofilácio, você entregar na conta da igreja, e ainda assim Deus não aceitar a sua oferta. Por quê? Porque a questão da oferta não é uma questão apenas física, ela é muito mais que física, ela é uma questão espiritual, e a gente vê isso quando a gente estudou ali um pouquinho da história de Caim e de Abel, que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Por que ele rejeitou a oferta de Caim? Porque a oferta de Caim não foi feita da forma que deveria ser feita, não foi entregue da forma que deveria ser entregue. Na verdade, então aquela oferta ali, ela foi perdida, foi perdida. E aí com isso a gente pode também pensar nas palavras do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, quando ele fala para a gente que a nossa oferta tem a ver com o nosso coração, quando a gente, segundo aquilo que a gente propõe no nosso coração, e ele fala que tem que ser generosamente e não por ganância. E aí a ganância, então, ela entra nessa parte de pecado, da pessoa às vezes ela entregar, mas ela não está entregando porque ela realmente ama o Senhor, porque ela ama a igreja, porque ela quer ver a obra de Deus avançar,
ou porque ela sente de abençoar a vida das pessoas. Não, ela faz talvez por um sentimento de eu quero mais, né? Eu quero mais. E aí, o nosso coração não deve ser assim. O nosso coração deve ser como? A gente ter para dar e não dá para ter. Entendeu? É importante a gente ter para dar e não dar para ter. Porque essa é aí que está a ganância, da gente querer cada vez mais, da gente pensar só na gente, né? E aí, se a gente pudesse, por exemplo, analisar a Bíblia de uma forma, como se a Bíblia fosse só uma frase, né? Uma frase. Se a Bíblia fosse só uma frase, o que a gente ia encontrar? Numa frase ela vai ter um sujeito, ela vai ter um verbo, ela vai ter um objeto direto, objeto indireto, né? E se a gente então fosse olhar para a Bíblia, qual que seria talvez, vamos encontrar o verbo primeiro. Qual seria o verbo mais assim importante que descreveria a Bíblia? Eu digo para você que o verbo mais importante da Bíblia seria doar, entregar. Porque você vai ver durante essa ministração que tudo na Bíblia tem a ver, pelo menos a maior parte tem a ver com doar, com entregar. Quem que seria então o sujeito da Bíblia? O sujeito da Bíblia, alguns poderiam pensar, bom, o sujeito da Bíblia é o ser humano, somos nós então. Não, mas o sujeito da Bíblia é Deus, porque o sujeito da Bíblia é que vai aplicar uma ação em cima de nós. Então nós, se fosse uma frase só a Bíblia, nós seríamos o objeto, o verbo seria entregar e o sujeito seria Deus. Por quê? Porque Deus, ele aplicou a ação de entregar o seu Filho em favor de nós, né? Deus fez essa oferta, Deus fez essa entrega, Ele entregou o seu Filho por nós. E aí, se a gente olhar a palavra de Deus, né, existem alguns princípios que são base. Então, se a gente olhar para a Bíblia desse jeito que eu estou te falando, como uma frase, como o principal dela seria entregar, doar, né, dedicar a Deus. Então, esse deveria ser um princípio básico do cristianismo, mas que em muitos lugares tem sido rejeitado. Por quê? Porque quando a pessoa pensa em doar, ela pensa que doar só dá para doar dinheiro, mas não, a gente está doando tudo o tempo todo, né? Nós estamos doando nosso tempo, nós estamos doando nossa energia, nós estamos doando muitas coisas. E lá em Lucas, capítulo 6, verso 38, a Bíblia diz assim: olha, dai, doai, entregai, e dar-se-vos-á. Quer dizer, se você der, vai ser dado para você. Se você doar, você vai receber. E aí ele fala: boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Só que daí às vezes a gente pensa nesse texto, e geralmente esse texto, quando as pessoas pensam nele, pensa que ele está falando de finanças. E seria até estranho, porque nesse mês aqui nós estamos falando de restauração financeira, e de repente hoje eu não estou falando, não vou falar um versículo que fala sobre finanças, porque esse versículo, na verdade, ele não está falando sobre finanças. Só que ele pode ser usado para finanças, por quê? Porque tudo que ele está dizendo aqui, e você vai perceber, é um princípio geral que Jesus está entregando para a gente aqui, tá certo? Então olha só: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Boa medida vai ser dado para a gente, em boa medida, recalcada, vai ser aumentado, entendeu? Sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Vi um pastor certa vez ministrando, pastor Ricardo do Rio de Janeiro, e ele disse o seguinte, que era como se fosse
é o cara da pipoca, que coloca no saquinho, né? E então ele pegava a pipoca, jogava, socava, jogava mais, socava, jogava mais um pouquinho, dava uma sacudida, né? Fazia tudo aquilo ali, mostrando para a gente como que seria esse receber. É importante a gente saber que a gente vai receber, mas não podemos ter esse coração de pensar, não, vou dar então, eu quero mais, né? O próprio Tiago, ele fala que muitas vezes a nossa oração não é respondida, porque nós pedimos mal, pedimos para os nossos próprios deleites. Então, a Bíblia em momento nenhum, ela quer assim, fazer, ela não esbanja as coisas. Jesus não esbanjava as coisas. Jesus multiplicava pão, multiplicava peixe e mandava pegar o resto, para não deixar jogado. Então a Bíblia ela não é um negócio assim de esbanjar, de pegar e dar as coisas assim para a gente, assim para esbanjar, não é para isso que Deus dá para a gente. Então ele fala aqui, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então esse texto ele não está falando de finanças, não, ele não está. Porque se você olhar em volta dele, você vai ver que ele está falando de julgamento, ele está falando de misericórdia, ele está falando de amar os inimigos. Então, o que Jesus estava dizendo aqui, mas não esquece, é um princípio assim, básico para a nossa vida. Então ele estava dizendo o quê? Não dê julgamento às pessoas, não dê condenação às pessoas, porque às vezes você condena as pessoas, você dá para as pessoas, você está doando, e é disso que Jesus está falando aqui. Ele fala de condenação, ele fala que as pessoas às vezes estão condenando uns aos outros, estão julgando uns aos outros, ele fala para não julgar, e aí logo depois que ele fala para não julgar, ele fala assim, dai e dar-se-vos-á. Então se você der julgamento, você vai receber julgamento, em boa medida, recalcada, sacudida. Porém, tudo isso daqui, né, se uma pessoa, por exemplo, ela der perdão, ela doar perdão, isso vai ser dado para ela, né? Aí ele fala da medida, a generosidade com que você faz, quer dizer, você perdoa bastante, quando você não dá julgamento às pessoas, isso não vai ser dado a você, vai vir em boa medida, recalcada, sacudida, né? E isso daqui faz a gente lembrar também do livro de Gálatas, esse texto que Jesus fala aqui em Lucas, porque ele fala da gente plantar e da gente colher, lá em Gálatas, né? Então a maneira que a gente fizer isso, vai ser a maneira que a gente vai receber nessa vida e com certeza também na vida eterna nós vamos receber. Aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Se a gente dedicar a nossa vida, por exemplo, a dar, e por isso tem que estar no nosso DNA, isso tem que estar no nosso coração. Como cristãos, nós devemos ser doadores. Entendeu? Se nós dedicarmos a nossa vida a dar, a doar, a entregar, com certeza Deus vai providenciar para que a gente receba aquilo que nós estamos entregando, para que a gente receba uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, tá certo? Mas se a gente dedicar a nossa vida, mesmo como cristão ou não, se nós dedicarmos a nossa vida apenas a receber, o mundo espiritual vai providenciar para que a gente perca. O mundo espiritual. Tem pessoas, irmão, você vê aí, pessoas às vezes roubando, né, dinheiro do governo, entendeu? Pensando, tipo assim, querendo cada vez mais. O cara às vezes é rico, ele tem lá dinheiro, ele não é próspero, porque ele tem e ele não está satisfeito com o que ele tem. A prosperidade, ela traz satisfação para a gente se sente satisfeito, a gente se sente contente, né? Contentamento, a gente está contentado com aquilo que a gente tem, né? Grato, gratidão.
Então você vê que essas pessoas, às vezes elas estão lá, elas retiram, elas querem cada vez mais para elas. E o que elas têm? Você vai ver às vezes a família delas, como que está ali a situação, o casamento, né? Então, quanto mais a pessoa, se a pessoa ela pensa, ela dedica a vida dela apenas para receber, né? Por exemplo, tem pessoas que às vezes ela vai à igreja, mas ela vai à igreja e ela quer o tempo todo receber, ela quer receber. E muitas vezes é por isso que ela não recebe, porque ela não vem para dar. Porque a medida, é isso que Jesus está ensinando, que a medida que a gente dá, então quanto mais a gente se entrega, por exemplo, pela igreja, quanto mais a gente se dedica ao ministério que Deus tem dado para a gente, irmãos, eu digo isso para você, porque olha só, né, como pastor, quantas vezes a gente se entregou, né, para muitas coisas no nome do Senhor, e Deus nos abençoou tanto, Deus tem nos abençoado tanto, até aqui, né? A gente pode dizer como Josué, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Ontem eu estava assim, tinha acabado o culto, então nós temos um moço aqui na nossa igreja que ele é especial, e terminou a reunião, e ele estava ali, sentado ali, quietinho. Eu fui lá, conversei com ele, ninguém vinha buscar ele. Eu falei: você quer que eu te leve em casa? E aí eu saí e fui lá levar ele em casa. Enquanto eu estava levando ele, eu estava lembrando dos velhos tempos. Quantas vezes eu fiz isso, irmãos? Quantas vezes eu fui buscar gente longe para levar para a casa do Senhor? Eu estava fazendo o que? Eu estava me entregando, eu estava dando, eu estava doando. Estava doando o meu tempo, estava doando a minha energia, estava doando o meu carro, e Deus me abençoou, e Deus tem me abençoado, né? De todas as formas. Então, pensa nisso, que quanto mais você quer só receber para você, menos você tem. Mas quando você vem e você quer entregar, esse é o coração que nós temos que ter. Esse é o coração que a gente tem que ter. Por exemplo, você quer ter um casamento abençoado, porque isso é para todas as áreas. O que Jesus está ensinando aqui, dar e dar-se-vos-á, ele serve para todas as áreas. Quer ter um casamento abençoado? Dê o melhor de você no seu casamento, né? Entrega tudo que você puder de você para o seu cônjuge. Você tem certeza disso, que Deus vai abençoar. Dê tudo que você puder de você para a sua família, Deus vai abençoar a sua família. Quer ter uma vida espiritual assim, de primeira qualidade, né? Como diz aí fora, aí, de primeiro mundo, mas de primeiro reino de Deus, sei lá. Você quer ter uma vida espiritual de alta qualidade? Entrega o melhor seu para Deus. Dedique o seu tempo à oração, dedique o seu tempo à palavra, dedique o seu tempo a jejum, dedique o seu tempo a buscar o Senhor. Com certeza, irmão, você vai ser cheio da presença de Deus. Você vai ter experiências que você nunca teve. Mas às vezes o que as pessoas querem? As pessoas às vezes não querem doar isso. As pessoas querem o quê? Que alguém chega, coloca a mão sobre ela, faça uma oração, ela seja cheia do poder de Deus e ela saia, né, se negando, soltando fogo para todo lado, curando um monte de gente, libertando. Só que precisa de haver uma busca, né? Precisa de haver uma busca, precisa de haver, na verdade, uma entrega. A gente tem que se entregar para a gente poder receber. Então isso vai ser em todas as áreas da nossa vida. Aonde você quiser dar o teu melhor, você vai ter que se entregar mais. Você vai ter que se entregar mais. E quanto mais você se entregar, mais você vai receber. Esse é o princípio básico para a vida cristã. Por isso eu posso dizer para você que Deus é o sujeito. O verbo principal da Bíblia é entrega, é doação. E nós somos o objeto. Sabe? Por que Deus ele deseja tanto que nós sejamos doadores? E eu posso te garantir isso, que Ele deseja. Porque Deus sabe
que à medida que você entregar, Ele vai te abençoar. À medida que você perdoar, você vai ser perdoado. À medida que você abençoar, você vai ser abençoado. À medida que você doar, você vai ser abençoado. Só que essa prática, ela tem que ser muito mais que uma obediência. Então eu leio aqui na Bíblia: dai e dar-se-vos-á. Poxa, legal, encontrei aqui um princípio importante de doar, de entregar. Mas essa prática, ela tem que ser mais que uma obediência à palavra de Deus. Ela tem que ser fruto de uma revelação. Ela tem que andar dentro da gente. Ela tem que fazer parte da nossa vida. Tem que ser fruto de amor por Deus, fruto de amor pela presença de Deus. Então, doar para a gente, quando chega o momento da gente entregar para o Senhor, tem que ser um momento de convicção. Convicção. Fé é convicção. É um ato de fé a nossa entrega. Doar, ele deve estar ligado à oração. Por isso ele deve estar ligado a ouvir a voz de Deus. Porque quando a gente ouve a voz de Deus, a gente não tem dúvida daquilo que a gente está entregando. E Deus, ele não chama a gente apenas para ser generoso. E por isso nós precisamos de ouvir a voz de Deus. Porque Deus também chama a gente para ser mordomo. E talvez tenha pessoas na igreja, né, que fazem parte da igreja e que às vezes até são generosos, mas não são bons mordomos. E por isso, às vezes, eles fazem extravagâncias em momentos que não devem fazer, e na hora que ele precisa, ele não vai ter. Por quê? Porque ele está usando os recursos de forma errada. Ser mordomo é você usar os recursos que Deus está colocando na sua mão da forma que Deus quer que você use. Entendeu? Então nós precisamos saber usar esses recursos. Nós precisamos ser bons mordomos. Deus, ele tem colocado nas nossas mãos recursos de um dia. Nós vamos dar conta de tudo isso. Tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão, um dia eu vou dar conta. Um dia eu vou dar conta dessa igreja. Um dia eu vou dar conta dos recursos que entram nessa igreja. Eu vou dar conta dos recursos, não só recursos financeiros, eu vou dar conta de recursos humanos. Pessoas que o Senhor entregou a essa igreja aqui, Então nós vamos dar conta de tudo isso. Então quando eu falo de convicção, eu digo assim: imagina que seja tão forte essa convicção em você agora, quando você terminar esse mês aqui, e você sai realmente com essa convicção de que você deve ser uma pessoa doadora, que você deve vir para entregar. Para você perceber, imagina que nós tivéssemos só um gasofilácio na igreja, e que o único lugar então para você entregar o seu dízimo não seria em banco nenhum, seria no gasofilácio. Só que esse gasofilácio não estaria aqui, estaria lá no sítio da igreja. O dia fosse chuvoso e você tivesse saído daqui e até lá. Aí você pensa: não precisa de, eu vou entregar para o pastor mesmo, deixa ali mesmo. Eu não estou falando que o que eu quero mostrar para você é que quando a gente tem uma convicção, não importa se está barro, não importa se está chovendo, se a gente vai se molhar, se a gente acredita que oferta, dízimo e a nossa doação é para o Senhor. E quando eu falo de doação, até mesmo você vir e você está entregando seu tempo aqui, você está entregando parte do seu tempo num culto, para você ouvir a palavra de Deus, você está doando, tá certo? Então, se a gente tem verdadeiramente essa convicção, nada vai nos atrapalhar. Não vai ser o barro, não vai ser a chuva, não vai ser a distância, porque você vai querer ser o primeiro, porque você tem essa convicção. Vai querer ser o primeiro a entregar, a doar. A gente, como cristão, então, a gente deve pregar, a gente deve falar sobre doar o tempo todo, porque praticamente tudo que a gente ensina vai falar disso. Por exemplo, se a gente pregar sobre oração, nós vamos ter que falar sobre doar. Por quê? Porque oração, você tem que doar tempo, você tem que doar energia.
Há um tempo atrás eu estava conversando com um líder aqui da intercessão da igreja e eu estava falando para ele, já falei para ele algumas vezes, eu falei, olha, se existe uma coisa importante na igreja, é a oração. Se a gente tivesse dinheiro e a gente pudesse pagar pessoas que têm um chamado para ter essa vida de intercessão, de oração, a gente pudesse pagar para essas pessoas estarem o tempo todo orando, meu irmão, imagina como seria o mover de Deus. Então, quer dizer, por quê? Porque a oração, o tempo que ela está entregando, a energia que ela está entregando, às vezes você orando, você perde até a voz, porque às vezes você começa até a se esforçar, você começa a querer mais, você começa a querer ir além das suas forças. Então, se a gente falar de oração, nós não temos que falar de doação. Se a gente falar sobre casamento, nós vamos ter que falar sobre doação. Por quê? Porque um casamento baseado em egoísmo, com certeza, ele não vai durar muito tempo. Então, nós precisamos, em todas as áreas, em todos os momentos, o tempo todo, em todos os aspectos da vida, a qualidade, a gente aprender sobre doar, irmãos. Talvez esse mês aqui seja o mês mais importante da nossa vida. Porque se a gente entender, se isso vier como uma revelação para a gente, com certeza, a nossa vida espiritual vai ser transformada, vai fazer diferença. Então, nós precisamos mais do que ser doadores, nós precisamos de ter a revelação disso, nós precisamos de buscar isso. E nós precisamos de entender que a Bíblia, o principal da Bíblia é a entrega. É a entrega. Para a gente terminar, eu quero ler Marcos capítulo 8, verso 34 e 35. Diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Entrega. Se quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Entrega. Então, quer dizer, você tenta salvar. O missionário tentou salvar a plantação de abacaxi dele. Ele tentou brigar com as pessoas. Tem mais coisas que ele usou. Ele tentou colocar cachorro para poder guardar a plantação. Nada adiantou. Mas quando ele entregou realmente para Deus, quando ele dedicou a Deus, aquilo ali fez a diferença na vida dele. Jesus ensina isso para a gente aqui: dai e dar-se-vos-á. Dá para as pessoas, dá o perdão para as pessoas, dá para as pessoas o Evangelho, dá para as pessoas o seu tempo. Às vezes você quer ter uma família abençoada, mas qual o tempo que você dedica à sua família? Qual o momento que você dedica para de repente você conversar, para você poder estar junto? Então, se você quer o melhor, entrega o melhor. E a medida vai ser recalcada, sacudida, transbordante, generosamente nos darão. Vamos terminar a nossa reunião, mas eu queria que você pensasse: o que você tem entregado? Qual tem sido a sua entrega para Deus? O que você tem colocado? Qual tem sido a sua doação, em todas as áreas da sua vida? Aonde você está doando a sua energia? Aonde você está doando o seu tempo? Aonde você está doando o seu dinheiro? Aonde você está doando essa questão de, por exemplo, às vezes você julga as pessoas, você condena as pessoas, aí você está dando, pode ter certeza que você vai receber. Que hoje, sabe, que possa cair a ficha, e
que nós possamos ter transformação, porque o Evangelho é isso, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Feche teus olhos. Senhor Jesus, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. O Senhor tem sido tão bom para nós, Pai. O Senhor tem sido tão maravilhoso na nossa vida, nos ajudado em tantos momentos. Por isso, Senhor Deus, eu peço para que o Senhor venha trazer revelação, que nós possamos realmente, Pai, entregar o melhor para Ti, que nós possamos entregar o melhor na Tua obra, na Tua vontade, na Tua casa, na família que o Senhor deu para a gente, na porta de emprego que o Senhor abriu para a gente, que nós possamos ali entregar, Senhor Deus, o evangelismo, que nós possamos entregar ali, Senhor Deus amado, o nosso tempo, a nossa energia, que nós possamos entregar o perdão, porque perdão, Senhor Deus, tem que ser doação, não tem como. A gente não pode cobrar alguma coisa de alguém para a gente poder perdoar ela, porque se a gente cobrar alguma coisa, a gente não está perdoando, então a gente tem que dar, a gente tem que entregar. E às vezes tem pessoas, Senhor Deus, que estão agora, Senhor, com a gente aqui na reunião, ou assistindo esse vídeo, que precisam de entregar, Senhor Deus, entregar às vezes a vida de pessoas, porque às vezes estão querendo fazer justiça com as próprias mãos, estão querendo, às vezes, que essa pessoa ela pague, e aí não há o perdão, mas há julgamentos, e aí é isso que os irmãos recebem. E o Senhor não quer isso, o Senhor quer a bênção do Teu povo. Então por isso o Senhor nos ensina para a gente dar sem desonra. Por isso que nós declaramos, Senhor, que cada irmão aqui possa receber do Senhor em todas as áreas da vida deles. Senhor Deus, não somente na área financeira, mas na área familiar, Senhor Deus, na área profissional, na área ministerial, Senhor Deus, aquilo que eles têm entregado, aqueles que têm se dedicado, o Senhor entrega e o Senhor vem trazer abundância sobre a vida deles. É isso que nós declaramos, é isso que nós profetizamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, Deus abençoe, certo? Nós vamos terminar nossa reunião. Se você tem aí a sua oferta, o seu dízimo, nós vamos orar. Logo depois vai entregar. Nós vamos terminar a nossa reunião já. Hoje não demorou muito, hoje foi bem rápido. Mas que Deus, com certeza, essa palavra, a palavra de Deus na nossa vida, que vai nos abençoar. Senhor, nós agora colocamos, Senhor, todo o dízimo, toda a oferta, Senhor, que é entregue nesse lugar. Esse lugar é um lugar próspero. Esse lugar, Senhor Deus, é um lugar onde realmente as coisas elas são abençoadas, Pai. Então que o Senhor possa mover sobre cada dízimo, sobre cada oferta, tudo aquilo que é entregue aqui, ou que seja entregue, Senhor Deus, pelo banco. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós declaramos a Tua bênção. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão do Espírito Santo, seja em cada coração, desde agora para sempre. Amém.